Aleluia, glória a Deus. Nós vamos estar orando e já vamos estar passando o pastor Júnior. Ele vai estar pregando nesta noite a palavra de Deus. E Deus tem uma palavra ao seu coração. Você também que está assistindo o culto, certamente Deus falará com você. Eu convido a igreja a se colocar de pé, em nome de Jesus. Vamos estar orando para que Deus use novamente o nosso pastor Júnior, né, como ele tem usado em outras vezes, venha usar mais uma vez para nos trazer a mensagem gloriosa da palavra do nosso Deus. Aleluia. Soberano, grandioso e eterno Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Papai Santo, ó Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, meu Senhor, te agradecemos por esta oportunidade, Pai, de estar aqui na tua presença, na tua casa, para prestar o nosso culto racional em espírito e em verdade. Meu Deus, continua conosco, continua abençoando o culto, meu Deus, também neste momento, Senhor, usa teu servo, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, a falar conosco nesta noite, através da tua gloriosa palavra. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, fica conosco e se conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo de número 10. João, no capítulo de número 10, a partir do verso 1. Louvado seja Deus. João, capítulo 10, o verso 1, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este é o porteiro, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vier a mim, ou melhor, vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenha com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, as deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece,
a mim também conheço meu Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me ouvem, também convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la. Até aqui, meus irmãos, podemos assentar. Graça seja dada a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que Ele irá fazer em nossas vidas também. Continuemos orando uns pelos outros, certo que Deus irá nos suprir. O texto que nós lemos, no capítulo de João, no versículo 10, é uma narrativa em continuidade ao capítulo de número 9, a qual, no capítulo de número 9, Jesus faz um grande milagre. Faz um grande milagre onde ele cura um homem que a Bíblia diz que ele era cego de nascença. E esse homem que fica curado, que recebe o milagre de Jesus, ele apregou o milagre que Jesus fez na sua vida. Fala que ele era cego e que Jesus o curou, que Jesus deu vista a ele. E quando os fariseus e os escribas ouvem essa história, não acredita que aquele moço era cego e que aquele moço também fora curado. A Bíblia também diz, no capítulo de número 9, que eles vão, não acreditando que aquele moço era cego, que aquele moço havia sido curado, vão até os seus pais perguntando se aquele era mesmo o filho deles. E eles disseram que ele era meu filho, que ele era o filho deles. E perguntaram se ele era cego de nascença. E eles disseram que aquele moço era cego, mas não sabia quem o tinha curado. E a própria Bíblia também diz que eles ficam revoltados com a cura daquele moço, com o milagre que aquele moço tivera recebido, porque era num sábado que ele tinha sido curado. E dizem para aquelas pessoas que não foi Deus quem o curou, que aquela pessoa que o curou não era de Deus, porque Deus não fazia milagres no sábado. Ou seja, Deus era limitado, era restringido a fazer as suas obras no sábado. E devido a isso, dentro do templo já, aquele moço mais uma vez testemunha o milagre que Jesus fez na sua vida. Mais uma vez ele conta com riquíssimos detalhes como ele foi curado da sua enfermidade. Resumindo, curado da sua enfermidade. Jesus chega diante dele, cospe ao chão, faz um lodo, passa no seu olho e manda ele se lavar. E a partir daquele momento ele é curado. Ou melhor, a partir daquele momento ele começa a enxergar. Isso ele conta dentro do templo. Ele conta dentro da igreja naquela época. E aqueles escribas e fariseus expulsam aquele moço da igreja. E o texto categoricamente diz que aquele moço é expulso por causa que estava testemunhando que Jesus o havia curado. E na narrativa do texto que nós lemos, na sequência do capítulo, Jesus entra em ação
entra na questão e começa a dizer para eles essa parábola. Dizendo esta parábola que eles, a própria Bíblia também diz que eles não entendem. Mas o texto quer dizer, e o texto nos ensina e nos mostra o sacerdócio pastoral de Jesus. Mostra que Jesus é o pastor dos pastores. Mostra que Jesus, ele tem amor pelas suas ovelhas. E é muito interessante o porquê que Jesus usa a ovelha como personagem e também usa o pastor também como personagem. Haja vista que na Judéia, as regiões da Judéia são regiões montanhosas. É uma região que não dá para se plantar, não dá para se viver da agricultura. Por isso que ele usa essa expressão, usa esses dois personagens, porque são personagens típicos da época, daquela região, que havia muitos criadores de ovelhas e havia muitos pastores. E é muito profundo o que Jesus está dizendo aqui. Jesus entra na questão, porque aquelas pessoas, aqueles escribas e fariseus, expulsaram aquele moço do templo por causa do testemunho da verdade. Por causa do testemunho da verdade. E Jesus Cristo conta essa parábola, tipificando como aquele moço sendo a ovelha e ele sendo o pastor. Duas coisas interessantes é para se observar e nós observamos. Quando Jesus usa ovelha, usa o aprisco. O que é aprisco? Aprisco era um lugar aonde o pastor guardava as ovelhas. Aprisco era um lugar aonde o pastor reunia as ovelhas e guardava elas. Dois tipos de aprisco havia naquela situação. Naquela situação. Uma no inverno e a outra no verão. No inverno, o pastor reunia todas as ovelhas num só lugar, num lugar cercado, num lugar murado e fechado, trancado, para que as ovelhas ficassem guardadas lá dentro, para que as ovelhas ficassem protegidas naquele lugar. E quando é guardada as ovelhas naquele lugar, se tranca a porta, se tranca a porteira, ou se tranca o lugar de passagem, para que ninguém entre, para que as ovelhas fiquem seguras. Por isso que nos primeiros versículos do capítulo de número 10, Jesus vai dizendo, e João replicando a palavra de Jesus aqui, que o pastor guarda as suas ovelhas, e o porteiro vai e abre a porta. Tudo isso conotando, em sintonia com os costumes da sua época. Ou seja, Jesus guarda as ovelhas. Jesus guarda a minha, Jesus guarda a sua vida, Jesus guarda a vida das ovelhas. E o mais interessante aqui é que ele fecha a porta das ovelhas. E a porta só é aberta quando o pastor chama as ovelhas. E as ovelhas só saem para fora do aprisco quando elas ouvem a voz do pastor. Oh, aleluia! A sensibilidade daquelas ovelhas de ouvir a voz do pastor é muito grande. E eles não entendem essa parábola. O segundo lugar, chamado aprisco, no verão, Jesus também conta, ou melhor, é dito, é se contado, é se ensinado e é aprendido que as ovelhas também ficam em um lugar guardado. E no verão, o próprio pastor é a porta das ovelhas. Ou seja,
O aprisco não tinha porta. E o pastor era a porta das ovelhas. O que dá a entender que o pastor, ele vai adiante das ovelhas, fica na frente das ovelhas e chama as ovelhas, e as ovelhas só passam aonde está o pastor. Ou seja, se eu estou em uma posição nessa central, as ovelhas vêm até o pastor e pelo pastor passam as ovelhas. Elas não dão a volta em nenhum lugar, elas não passam por nenhum lugar a não ser pelo pastor. Elas não rodeiam para entrar no aprisco. Elas não dão volta para entrar no aprisco, mas elas vão aonde está o pastor. Oh, aleluia! Porque a ovelha conhece o seu pastor. Ela sabe aonde está o seu pastor, ela sente o cheiro do seu pastor e ela o vai adiante dele aonde ele está. Jesus conta esta parábola para que eles entendam que a posição deles, ou a posição de pastor, não é expulsar a ovelha da igreja, mas é reunir a ovelha para a igreja. Jesus conta essa parábola porque eles tinham expulsado aquele moço da igreja, porque ele testemunhou que Jesus faz milagre, que Jesus tem poder para fazer milagre. E eles não reconhecem o poderio, o senhorio e a autoridade de Jesus. E Jesus conta essa parábola para eles, tipificando ele como o próprio pastor, tipificando o sumo pastor, de que ele conhece as ovelhas, de que ele vai até as ovelhas e que as ovelhas vão até ele. E maior de todas, ele acolhe as ovelhas. Ele acolhe as ovelhas. Mas eles não entendem. Eles não entendem o que Jesus está querendo dizer, e Jesus começa a pegar mais pesado para eles, ou com eles. A partir do verso 7, ele começa a dizer mais uma vez: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Se nós pararmos para pensar, de quem que Jesus está falando? Aos olhos humanos, de quem que Jesus está falando? Se nós olharmos com os olhos humanos, com os olhos carnais, nós vamos observar que Jesus está falando de João Batista, que veio antes dele, mas João Batista é o precursor dele. Se olharmos carnalmente com os olhos, vamos observar que Jesus está falando do profeta Elias, de todos aqueles que testificaram dele, todos aqueles que apontaram para ele. Mas espiritualmente, olhando e observando e lendo o texto, Jesus Cristo está falando que quem é ladrão e quem é salteadores eram eles, porque eram eles que colocaram o menino e o moço para fora da igreja, porque eram eles que oprimiam o povo com a sua religiosidade, com a sua falsa religiosidade, achando ou politizando e privatizando a salvação, achando que eram os donos da verdade. E Jesus Cristo vem desmistificando isso. Não, vocês não são pastores, vocês são ladrões e salteadores, porque não amam as ovelhas. Oh, aleluia! É isso que Jesus está dizendo aqui no texto. Jesus é tão profundo no seu ensino, a tal ponto de dizer: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. É interessante a palavra bom pastor. Ele poderia apenas dizer:
eu sou o pastor. Mas ele disse, eu sou o bom pastor. O que ele está usando aqui com esta palavra bom? Bom é um adjetivo. É um adjetivo que demonstra caráter. Ou seja, além de ser pastor, eu tenho caráter. Oh, aleluia! Coisas que vocês não têm. Coisas que vocês não têm. Eu sou a porta. Ou seja, o pastor, ele é a porta. Que porta é essa que ele está dizendo? Ele mesmo ensina e interpreta e dá o discernimento do que é essa porta. Eu sou a porta da salvação. Não existe subterfúgio, não existe outro caminho que vai nos levar a Deus a não ser Jesus Cristo. Oh, aleluia! Jesus diz isso porque ele se achava o dono da verdade. Até podemos contextualizar com a igreja contemporânea do século 21, que existe muitas pessoas politizando a verdade, privatizando a verdade, achando que a verdade é relativa. Ela não é relativa, ela é absoluta. E Jesus Cristo é essa verdade. Apenas por Ele, somente por Ele, nós encontramos salvação. Ele é categórico em dizer salvação. Quem passar por mim encontra o caminho. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E o mais interessante que ele fala no verso de número 9, que quando ele diz, eu sou o pastor, na sequência ele diz, quem vir por mim vai se salvar. Oh, aleluia! Jesus Cristo é a salvação. Jesus Cristo é o amor de Deus consumado na sua pessoa para livrar, para resgatar o homem do seu mais vil pecado. Eu gosto muito do Evangelho de João. Gosto muito porque o Evangelho de João não apresenta Jesus como um homem perfeito, nem apresenta Jesus como um servo perfeito, nem como um homem perfeito e nem como um rei. Mas ele apresenta Jesus como Deus, como Filho de Deus, como o Verbo de Deus encarnado, ou melhor ainda, ele apresenta Jesus como o próprio Deus. Oh, aleluia! Jesus é a salvação. Jesus é a esperança. Jesus é a esperança para a alma vazia. Jesus é a esperança para a alma caída. Jesus é a esperança para os desesperançados. Jesus é a sua única e suficiente esperança. Oh, aleluia! E ele vai mais além ainda, continuando, ele faz uma vírgula. E ele diz que quem passa por essa passagem encontra alimento. Porque no final do versículo de número 9 ele vai dizer, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus está falando de ovelha, tipificando ali, ou melhor dizendo, falando de ovelhas. O que é que ovelha precisa? Ovelha precisa de pastagem. O que é pastagem para a ovelha? O que é pastagem para a ovelha? Pastagem para a ovelha é alimento. Oh, aleluia! Pastagem para a ovelha é alimento. Jesus é o alimento para a nossa alma. Jesus é o alimento para a sua alma vazia.
Jesus é o alimento nas suas noites escuras. Jesus é o alimento que vai preencher esta solidão. Jesus é o alimento que vai te dar sustância para a sua alma. Por isso que ele disse: quem vem a mim encontra pastagem. Você vai ter a sua alma alimentada, fortalecida. Porque ele mesmo diz que ele é o pão da vida. Oh, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Santo é o nome do Senhor. E ele, desculpe o termo pejorativo, mas Jesus bate forte naqueles moços. Bate forte naqueles moços, porque chamam que o ladrão só vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu não. Oh, aleluia. Mas eu não. Eu vim para que tenham vida. Ele continua: vida com abundância. O apóstolo Paulo diz em sua segunda epístola, se não me falhar a memória, na sua segunda epístola, no capítulo de número 2 e o verso de número 9, ele diz que o homem que espera somente nessa vida, ele é o mais miserável de todas as criaturas. Jesus está dizendo: não é apenas nessa vida, mas é na vida vindoura. Você encontrará descanso não apenas nessa vida. A sua alma não encontrará descanso apenas nesta vida, mas a encontrará abundância. Quando ele fala de abundância, ele não fala desse plano terreno, mas ele fala de um plano na eternidade. Fala de um plano na eternidade. Chama os moços não apenas de ladrão, mas também de mercenário. Chama também de mercenário. É muito forte isso. Por que que é muito forte essa palavra mercenário? O que é um mercenário? Mercenário é uma pessoa paga para executar um serviço. O mercenário é aquela pessoa que se é colocada numa posição para viver daquela posição, para ganhar dinheiro com aquela posição. Jesus usa essa palavra mercenário, porque o mercenário só faz o que faz por dinheiro. Só faz o que faz por dinheiro. E Jesus diz que quando este homem que é categorizado como mercenário, ele não se importa com as ovelhas. Por que que ele não se importa com as ovelhas? Porque ele só faz aquilo por dinheiro. Porque ele só faz aquilo porque está recebendo por aquilo. Na continuidade do texto, Jesus vai dizer que o mercenário, ele não é o dono das ovelhas. O texto diz, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas. O mercenário não é dono das ovelhas, ele é apenas pago para cuidar das ovelhas. Oh, aleluia! E Jesus vai mais forte ainda, vai mais fundo ainda quando ele diz que no momento de perigo, que no momento de necessidade das ovelhas, o mercenário foge.
O mercenário foge. Por que que o mercenário foge? Primeiro, porque as ovelhas não é dele. Segundo, porque ele não se importa com as ovelhas. Porque ele não se importa com as ovelhas. Não quero fazer nenhuma conjecturação e nem contextualizar. Porque a minha intenção não é ofender as pessoas, mas dizer que Jesus é o sumo pastor. Ele é o verdadeiro pastor. Quando aqueles moços, aqueles escribas e fariseus, expulsa aquele moço do templo, expulsa aquele moço da igreja, Jesus tipifica eles como mercenário. Tipificam eles como mercenário porque não são dono das ovelhas e porque não se importa com as ovelhas. Aquele moço estava cheio de graça, cheio da glória, cheio da virtude de Deus, em poder dizer que quem fez aquilo por ele foi Jesus. Foi Jesus que fez o milagre. E eles expulsam aquele moço da igreja. É impossível não contextualizar de que muitos pastores expulsam as ovelhas da igreja. Que muitos pastores, não se importando com as ovelhas, expulsam elas da igreja. Expulsam ela do aprisco. Não se importando se serão arrebatadas pelo lobo. Não se importando se elas vão ser devoradas pelo lobo. Não se importando das necessidades daquela ovelha. Perdoe-me, mas é impossível não contextualizar. Porque Deus está falando conosco. Porque Deus está falando conosco. E é interessante o texto, muito profundo que Jesus está dizendo. E que eles não entendem. E que a maior revolta daquelas pessoas, a maior revolta daquelas pessoas, quando a verdade é escancarada nos seus rostos, eles não encaram a verdade de frente, abrem uma brecha ou empresta o coração para o inimigo e se fecham em contenda, não dando ouvido à voz de Deus, não dando ouvido ao que Jesus estava dizendo. Jesus ama pessoas. Jesus ama pessoas. Jesus nos ensina a usar as coisas e amar as pessoas. E ele se qualifica como o bom pastor de que ama a sua ovelha. E de que as ovelhas ouvem a sua voz, porque elas conhecem o seu pastor. E é interessante, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, também conheço meu Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Tem algumas pessoas que acham que isso não é literal. Mas Jesus Cristo está sendo literal. Está sendo literal porque ele fala do Pai, ele fala de si próprio, e fala do seu amor, e fala da sua entrega.
e fala da sua entrega. Que por amor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Aleluia. Tipificando o sumo pastor. Oh, aleluia. E ainda tendo outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Oh, aleluia. Jesus está dizendo para aqueles senhores e doutores que a salvação não é privativa, que a salvação não está no judaísmo, que a salvação não está em nenhuma outra denominação religiosa. Jesus está dizendo que a salvação não vem da igreja A e nem da igreja B, e nem da C e D. Porque ele está dizendo, tem muita gente que não está aqui, mas vai estar lá. Tem muita gente que não anda por esse aprisco aqui, mas quando o sumo pastor falar, elas vão ouvir a voz do pastor. Para de privatizar a salvação. A salvação está em Cristo Jesus, o Filho de Deus. A salvação está em Jesus. A salvação está somente em Jesus. E tem muita gente que acha que é o dono da verdade. Muitas pessoas acham que a verdade, que a salvação é só apenas deles. É apenas de uma denominação, é apenas de um povo. Não. A salvação está em Jesus. Só Cristo pode nos salvar. Só Cristo pode salvar. É por isso que ele diz: eu tenho muitas ovelhas que não estão no meio de vocês. Tenho muitas ovelhas que não andam com vocês. E naquele grande dia, no ressoar da trombeta de Deus, eles irão ouvir. No dia que chegar o arrebatamento, eu vou chamar cada um pelo seu nome. Mesmo eles não estando com vocês, mas eu vou chamar eles pelo seu nome. Na parábola da ovelha, ele diz aqui que ele conhece as ovelhas uma por uma. Ele conhece cada ovelha. Ele conhece cada um aonde ela estiver. Jesus conhece. E quando chegar o grande dia, ele vai chamar a ovelha, seja aonde for o aprisco que ela tiver, ela vai ouvir a voz do pastor. Ela vai ouvir a voz do pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida para dar vida. É isso que ele está dizendo aqui. Eu dou a minha vida para torná-la. Jesus é o único que dá a vida para gerar vida. Jesus é o único que dá a vida para gerar vida. Essa parábola, essa história, inserida nesse texto, que é muito rico,
é em dizer que Jesus é o único que pode fazer algo por nossas vidas. Jesus é o único que pode fazer. É o único verdadeiramente que pode nos salvar. Jesus intervém na história, não é porque eles não creram no milagre. Crer no milagre é irrelevante ou relevante. Crer ou não crer no milagre, para Jesus não faz diferença. A diferença que fez Jesus contar essa parábola foi o desamor daqueles pastores em expulsar aquele moço da igreja. E isso deixa Jesus não revoltado, mas deixa Jesus ouriçado, permita-me dizer. Porque ele chega na narrativa do texto, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, dizendo, ele cita a palavra verdade 2 vezes. Ele cita a palavra verdade 2 vezes. Ele poderia apenas chegar e citar a parábola. Não. Mas ele diz, na verdade, chamando a atenção daquelas pessoas que estavam expulsando aquele moço, na qual mesmo ele diz que ele é a própria verdade. O que Jesus quer dizer? Que ele é o nosso sumo pastor, que ele tem o verdadeiro alimento, que Jesus Cristo verdadeiramente nos ama, independente das qualidades daquela ovelha, independente das qualidades que aquela ovelha podia fazer, ou melhor, oferecer. Podia oferecer. Porque era culturístico daquela região cultivar ovelha. Era culturístico porque eles viviam das ovelhas. O que a ovelha produziam eram os seus sustentos. O que a ovelha produzia? A ovelha produzia leite, a ovelha produzia lã, a ovelha produzia carne, a ovelha produzia alimento. Ou seja, a ovelha, para aqueles pastores, era apenas um negócio. Era apenas um negócio. Por isso que Jesus diz que eu sou o pastor, o bom pastor. Porque eu não quero tirar o sustento das ovelhas. O bom pastor, ele dá sustento para a sua ovelha. E o que vocês fazem não é coisa de pastor. E o que vocês fazem não é coisa de pastor. Porque vocês só querem se aproveitar das ovelhas. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E eu gostaria de poder falar muito mais. Eu gostaria de poder falar desses 4 personagens. Falar da ovelha, do pastor, do ladrão e do mercenário. Mas o tempo não me permite. Mas em outra ocasião, se Deus me permitir, estarei falando
Se coloque de pé em nome de Jesus. Nem pedir permissão. Não se esqueça que só o pastor tem alimento para a ovelha. Só o pastor tem o sustento para a ovelha. Só o pastor entrega a sua vida pela ovelha. Não deixe ser levado por vento de doutrina. Não deixe ser levado por comichões nos ouvidos. Não deixe ser levado pela moda do momento. Não deixe ser levado. Jesus Cristo é o nosso sumo pastor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade de mais uma vez estar na tua casa, Senhor. Acreditando e pregoando que o Senhor é o nosso pastor, que dá vida pelas suas ovelhas. E nós somos ovelhas do seu aprisco. Eu te peço, papai querido, abençoa as nossas vidas. Visita os enfermos, visita, Senhor, aqueles que estão longe e visita também aqueles que estão perto, ó Pai. Cura os enfermos, repreende o mal, liberta, transforma, batiza, renova. Faz uma obra na tua igreja, Senhor. Renova a tua igreja, Senhor. Prepara a tua igreja, Senhor, para a tua vinda. E eu te peço, papai querido, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se a gente puder assentar um minutinho só, nós já vamos louvar a Deus com mais um hino, enquanto vamos entregar a nossa contribuição. Os irmãos que trouxeram poderão estar fazendo isso agora. Os nossos irmãos vão estar passando para recolher as ofertas do culto, né? Deus abençoe o pastor Júnior Leonel. Com certeza vamos embora para casa abençoado com a palavra de Deus. Graças a Deus, né, que nós temos o nosso pastor, o nosso Salvador Jesus Cristo, que cuida de nós, que nos alimenta e que está conosco em todo momento, né? O privilégio que nós temos, porque Ele nos escolheu, diz a palavra de Deus, né? Glória a Deus, Ele nos escolheu. Então ouvimos uma mensagem maravilhosa nesta noite. Nós vamos cantar hino de número 401 da nossa harpa. Quem tiver harpa cristã, vamos louvar com 401. Meu Deus, abençoa a oferta de hoje, Pai, o dízimo que será entregue na tua casa, os ofertantes, ó Pai, que o Senhor venha abençoar de uma maneira grandiosa, Pai. Os que não têm condição, que o Senhor possa abençoar abrindo portas, Pai, dando graça, e que todos possamos contribuir com alegria para a tua obra, Senhor. Nós pedimos a tua bênção, a prosperidade, a saúde, Pai, tanto física quanto financeira, em nome de Jesus. Amém. 401, vamos louvar o nosso Deus. É um louvor bem oportuno, né, para os dias de hoje. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores,
breve Jesus voltará. Não haverá mais tristeza nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que lhe clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom Rei vos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Aleluia! A igreja pode dizer: ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Creio que a igreja está pronta, só aguardando a volta do nosso Salvador, né? O pastor Lécio vai fazer o encerramento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvamos a Deus por essa palavra tão maravilhosa, né? Que Deus continua abençoando o pastor Júnior, que Deus continua sempre usando. Foi uma palavra maravilhosa, vindo dos céus, né, irmão? Nosso pastor, nosso sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele cuida de nós, né? Aleluia! Ele é o nosso pastor por excelência, né? Aleluia! E nós louvamos a Deus também, né, irmão? Porque nós temos um pastor aqui também, né? Nós temos aqui o nosso pastor, que também cuida também muito bem das ovelhas, não é verdade, irmãos, né? Glórias a Deus por isso, né? E nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor. Creio que ele estava assistindo, ou ele está assistindo o culto, né? Que Deus abençoe a vida dele, né? Continuamos orando por ele, viu, irmãos? Tá? Nosso pastor, ele vai estar aqui no domingo, né? No domingo de manhã, nós temos culto às 9 horas da manhã, tá? E o nosso pastor já vai estar aqui, né? Em nome de Jesus, né? Glória a Deus por isso. E domingo à noite também nós temos culto às 19 horas, né? Não esquecendo que amanhã, né, irmão Denilson, tem Manhã com Deus, né? 9 horas, irmã Denilson? Isso, 9 horas da manhã, amanhã é sábado, temos amanhã com Deus. Domingo de manhã, culto, às 9 horas da manhã também, e também culto à noite, em nome de Jesus, né? Então, continuamos orando, irmão. Eu peço aí que os irmãos orem também pela família do pastor Fernando. O pastor sempre pediu oração aqui por ele, né? Pelo irmão dele. O irmão dele faleceu tem uns 10 dias, mais ou menos, se não falha a memória, e ele acabou falecendo também ontem, né? Se não me engano foi ontem, né? Acabou falecendo também, tá? Então vamos orar pela família dele, né? Pela sua esposa, né? É uma perca muito grande, a família está passando por uma situação difícil, né? Então vamos orar, vamos ajudar em oração. Os irmãos lembram aí para que Deus venha confortar esta família, né, que perdeu seus entes queridos, né? E continuamos, irmãos, né, continuamos nos cuidando, né? A pandemia não acabou, né? Temos que cuidar, usando álcool em gel, máscara, né? Não ficarmos aglomerados, né? Então, em nome de Jesus, vamos nos cuidar aí, tá? Vamos colocar de pé, vamos orar então em nome de Jesus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Feche os seus olhos, curve a vossa cabeça, oremos a Deus. Querido, eterno, bendito e soberano Deus, uma vez mais, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua santa presença, em sinal de reverência, humilhação, rendição, adoração e arrependimento dos nossos pecados. Senhor, a lhe agradecer por este culto abençoado, Senhor, no qual o Senhor falou aos nossos corações.
Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor fez. Senhor, eu peço um favor àqueles que estão em seus lares, Senhor, meu Deus, fechados ali por causa de alguma pandemia, de um vírus. Senhor, aqueles que estão internados, Senhor, que o Senhor dê a providência, que o Senhor dê a cura, que o Senhor envie os teus anjos a curar, a libertar, a transformar e a prover, Senhor, toda a necessidade que eles necessitam. Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoa o teu povo, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que todos tenham uma noite excelente, em nome de Jesus.